Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a BB Seguridade. Então a gente vai falar aqui dos resultados, dos dividendos esperados e do preço teto. Até quanto você deve pagar nessa ação? Será que vem muito dividendo que se espera aí até o final de 2025? Então, pessoal, vamos direto ao ponto. BB Seguridade teve lucro recorde e mantém aí um desempenho consistente. Lucro líquido gerencial de 2,56 bi aqui no terceiro trimestre, uma alta de 13,1% comparado com o mesmo período do ano passado. E esse é o maior lucro trimestral desde o IPO em 2013. Então, vocês podem ver aí que o resultado ele veio acima das expectativas, excepcional. O resultado operacional, a gente tem aí uma alta de 2,4%. Resultado financeiro, e aí a gente tem uma alta de 55,1%, 713 milhões aproximadamente, impulsionado por Selic elevada e maior volume de aplicações. E a gente tem também o efeito positivo da deflação do IGPM, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Pessoal, quando a gente fala de resultado operacional, a gente está falando da operação. Então, da atividade mesmo que a empresa faz para ganhar dinheiro do core business, que é vender seguros, vender capitalização e etc. E quando a gente fala do resultado financeiro, a gente está falando do resultado de aplicações. Então, uma seguradora, pessoal, ela sempre tem ali dinheiro para ela movimentar. Por quê? Porque muitas vezes ela está lidando com o dinheiro dos clientes, ela investe aquele dinheiro e se ocorrer algum sinistro, ela vai pagar esse cliente. Mas o objetivo de uma seguradora é ela ter mais recursos do que os sinistros que ela vai pagar. É claro que é assim que ela consegue aí manter a sua operação e é assim que faz sentido você ter um seguro. Você paga para não utilizar. Então, se a gente pegar aqui o lucro acumulado dos 9 meses de 2025, considerando aí todos os trimestres até o terceiro, a gente tem um lucro de 6,8 bi, uma alta de 13,7%. A gente tem aqui como destaque alta de prêmios, corretagem e menor sinistralidade. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui da estrutura do grupo BB Seguridade. A empresa ela é composta aí por 4 segmentos principais. A gente tem aí a Brasil Seg, que basicamente aí a operação de seguros. Então a gente tem vida, rural, patrimonial e prestamista. E aqui as fontes de receita são os prêmios de seguros, são os seguros vendidos. E desses seguros, como eu disse para vocês, a empresa ela consegue ali os recursos dos clientes, ela vai investir esse capital e caso ocorra algum sinistro, ela vai fazer o pagamento para esse cliente. E a ideia é que ela sempre aí tenha mais prêmios de seguros e tenha menos sinistros. Dessa forma, ela consegue ganhar mais dinheiro. A gente tem a Brasilprev, que é a previdência privada, então ela vai ganhar aí com taxa de administração, desempenho sobre fundos previdenciários, enfim, vai ganhar dessa forma com a aplicação dos clientes. Temos a Brasilcap, capitalização, que é a margem financeira e receitas sobre títulos de capitalização. Sim, até hoje tem gente que compra título de capitalização e acaba sendo bastante lucrativo para o banco, para as seguradoras, enfim, para quem compra aí tem que dar muita sorte. E a gente tem aqui a BB Corretora, que ganha com comissões sobre venda de produtos do grupo e parceiros. O segmento é distribuição e corretagem. Então, eles vão ganhar comissões sobre vendas de seguros, de parceiros e etc. Vão ganhar o seu percentual aí por fazer essa operação comercial. Então, pessoal, vocês já conseguem entender aí um pouco da operação
da BB Seguridade, da sua estrutura e como ela faz dinheiro, a gente vai falar um pouco aqui do porquê o IGPM ajudou o resultado, então teve efeito da deflação sobre o passivo da Brasilprev, porque planos antigos de previdência da Brasilprev, eles têm passivos indexados ao IGPM. Então imagina só quem tem ali uma previdência privada indexada ao IGPM, que pegou o IGPM aí altíssimo. Então teve toda essa correção que acabou aí, vamos dizer assim, impactando um pouco o resultado da companhia, porque essa correção foi uma correção aí, a gente pode dizer aí mais elevada. E aí, como a gente teve esse efeito aqui de deflação, isso aqui é positivo, porque aí quando o IGPM cai, o valor futuro desses compromissos diminui. Então tem que pagar menos para quem tem essa previdência privada e atrelada ao IGPM. Então, assim, a deflação do IGPM no terceiro trimestre reduziu despesas com passivos, impulsionando o lucro da Brasilprev. Então, isso aqui ajudou um pouco aí o resultado. A gente tem aí o guidance e operação, a gente está falando então das projeções. O desempenho aqui foi acima do esperado, então a gente tem aí um resultado operacional, pessoal. O resultado operacional se exclui o que a empresa fez aí com juros de aplicações financeiras, se exclui o resultado financeiro, tá? É só operação, venda de seguros e etc. Capitalização. E aí a gente teve aí um aumento de 5,9% acima das projeções, que era aí entre 1 a 4%. Quando a gente fala da venda de seguros, dos prêmios emitidos, teve uma queda aí de 7,9%, então isso aqui não é positivo, tá? Foi abaixo aí do esperado. E a gente tem as reservas da Brasilprev, mais 9% aí em torno do esperado, que era entre 9% a 12%. E o resultado operacional aí, ele veio bastante positivo, então acima das expectativas. A gente tem aqui alguns destaques por subsidiária, então se a gente pega a Brasilseg aí, falando da operação de seguros, teve um aumento aí no lucro líquido gerencial, o resultado financeiro aumentou bastante, então ganhou-se muito com aplicações financeiras, aproveitando principalmente a Selic elevada, e aí teve a questão também do IGPM, que a gente já falou, então muito positivo aqui. E aí eles falam de prêmios ganhos retidos, mais 6,8%, quando a gente pega Brasilprev, Previdência, um aumento de mais 19%, e o resultado financeiro mais 35%. Aí que a gente fala, na verdade, do IGPM, aqui é do Brasil, da Brasilprev, da operação aí de previdência privada. E aí, pessoal, pegando o operacional, retirando o resultado financeiro, um aumento aí de 4,1%. Capitalização teve um lucro líquido de mais 31,1%. Por mais que vocês acreditem aí que esse perfil de produto ele está acabando, enfim, que as pessoas não vão buscar mais por capitalização. Olha só, a gente tem esse aumento aí muito forte aí no lucro líquido, um maior volume de títulos e também do ticket médio. A gente fecha aí com a BB Corretora com um lucro líquido de mais 9,3% e receitas de corretagem mais 4,2%. Aqui a gente tem reconhecimento de comissões de períodos anteriores. Então a gente tem aí como principais destaques aqui por operação esses pontos que eu citei. E agora vamos falar de preço teto, vamos falar de dividendo. A gente tem uma projeção aí para o quarto trimestre de 2025. Essa é uma projeção conservadora com base nas informações da própria empresa. Então é 2,3 bi de lucro. Se isso aqui se concretizar, a empresa vai entregar um lucro líquido anual de 9,2 bi. E aí a gente tem um cenário mais realista, tá? Então a gente tem uma projeção de 9,2 bi de lucro, um payout esperado aí de 80%, então paga bastante dividendo.
E a gente consegue então fazer o cálculo do preço teto. Basta a gente pegar essa projeção de lucros aí, pega o número total de ações e aí você faz essa divisão, você vai ter aí o lucro por ação, que é R$ 4,60. E aí, pessoal, olha só, é simples. Para fazer esse cálculo, vocês vão utilizar aí projeção de dividendo, né, esse método. Então, você pega aqui esse valor, ó, você pega os lucros, aí você vai dividir pelo número total de ações. E aí você vai chegar aqui nesse resultado, que é o lucro por ação. Quando você fazer isso, você vai multiplicar esse resultado aqui por 80%. Então, você vai ficar sabendo aí qual que é o dividendo por ação esperado, que é o percentual de lucro aí que a empresa ela tende a pagar de dividendos. Todas essas informações aqui, pessoal, são públicas, então vocês podem puxar o resultado, podem puxar as projeções. O payout também foi divulgado pela própria empresa, o número total de ações tem site como Investidor 10, no RI da empresa. É tudo muito tranquilo. E aí, quando a gente tem o dividendo por ação esperado, eu estou aqui projetando que a empresa vai pagar em torno aí de 10 a 11% de dividendo aí, com base no valor atual que ela vem sendo negociada. Então, o dividend yield aí para esse ano deve ficar na faixa aí de 10 a 11%. E aí eu estou usando aí como premissa 10%. Então, basta pegar o dividendo por ação, dividir por 10%, que é o que eu espero, e a gente tem aí um preço teto de R$ 36,80. Então, até esse valor faz sentido você comprar o ativo. Lembrando, pessoal, que valuation não é uma ciência exata, são projeções, vocês têm que sempre acompanhar as empresas e verificar aí a sua qualidade. Bom, pessoal, então com relação aos principais pontos do resultado, a gente já falou aí bastante, então é um resultado muito bom, acima das expectativas. A empresa ela vem mantendo a sua lucratividade. É claro que é uma companhia que vai ter uma dificuldade para crescer muito, mas que tende a fazer um forte pagamento de dividendos e tende aí a manter uma boa lucratividade. É uma empresa mais estável e mais resiliente, que faz muito sentido, inclusive, para investidores iniciantes. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos e até a próxima!